Vamos ver hoje a correção da tarefa do dia 20/4, que era uma lista que vocês fizeram no caderno. Resolução de equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva. 2. São dadas as seguintes equações do segundo grau. Letra A, letra B, a letra C e a letra D. Dessas 4 equações, é para determinar o valor do discriminante, que é o delta, em cada uma delas identificar. Na letra A, quais as equações que têm 2 raízes reais e diferentes? Na letra B, as equações que têm apenas uma raiz real, ou 2 raízes reais iguais. E na letra C, as equações que não têm raízes reais. Na letra A, x ao quadrado menos 11x mais 28 igual a 0. O A é 1, o B é 11 negativo e o C é 28. 11 negativo ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 28. 11 negativo é 121. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 28, 112. 121 menos 112 dá 9, portanto, o delta é 9. Agora, vamos resolver o delta da equação B. O A é 4, o B é 2, o C é 1. Portanto, no lugar do B, eu coloco 2 ao quadrado, menos, repete o 4 vezes. No lugar do A, eu ponho 4, e no lugar do C, eu ponho 1. 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 4, 16, vezes 1 dá 16. Sinais diferentes, conservo do maior módulo e subtraio. Então, o maior módulo é o 16, então vou conservar o sinal negativo e subtrair. 16 tira 4, 12. Portanto, o delta é 12 negativo. Na letra C, nós temos que o A é 2, o B é menos 4 e o C é menos 1. Portanto, delta é igual. Olha, observa que o B é negativo, 4 negativo. Então, a gente tem que colocá-lo entre parênteses, elevado ao quadrado. Repete o menos, repete o 2, repete o C, substitui o C, que é menos 1. Menos 4 ao quadrado, 16. Todo número elevado ao quadrado é positivo. 2 sinais negativos na multiplicação, a gente vai pegar e multiplicá-los, vai dar positivo. Então, fica 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. 16 mais 8, 24. Portanto, o delta é 24. Na letra D, retirando os coeficientes numéricos, o A é 1, o B é 8 e o C é 16. Portanto, ao substituir na fórmula, delta é igual a 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 16. 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 1 vezes 16, 64. 64 menos 64, 0. Então, gente, olha, para que tenha 2 raízes reais e diferentes, o delta tem que ser maior que 0, tem que ser um número positivo. E isso acontece nas letras A e C. As equações que têm uma única raiz real,
ou duas raízes reais e iguais, o delta é 0. Se vocês colocaram letra D, acertaram. As equações que não têm raízes reais, o delta é um número menor que 0, negativo. Então, é a letra B. Agora, no exercício 3. É para usar a fórmula resolutiva nas seguintes equações. Só que a fórmula resolutiva de Bhaskara só pode ser aplicada se a equação estiver na forma reduzida. O que é isso? Ela tem que estar igualada a 0 e ter só um termo em x ao quadrado, um termo em x e um termo independente. Para isso, então, quando eu igualo a 0, a expressão numérica que está no segundo membro passa o primeiro membro com sinal contrário. Então, nós vamos ter, vai repetir o x ao quadrado, o menos 2x, o menos 2x do segundo membro passa a menos 2x, mais 3 igual a 0. Agora, reduzindo os termos semelhantes. Repete o x ao quadrado. E olha, menos 2x, sinais iguais, conserva e somos módulos. Então, 2x mais 2x, 4x negativo. Repete o 3 positivo igual a 0. Só aí que eu posso tirar o A, o B e o C. O A é 1, o B é 4 negativo e o C é 3. Portanto, quando vocês substituem na fórmula, o delta fica 4 negativo ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. Fazendo os cálculos, 4 ao quadrado, 4 negativo ao quadrado. Ora, o expoente é par, então o resultado é positivo. Fica 16. Tem só um sinal negativo? Repete. 4 vezes 1 vezes 3, 12. 16 menos 12 dá 4. Agora, calculando as raízes. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Toda hora, observe que eu estou colocando a fórmula. Porque se vocês escreverem no seu caderno, a hora que vocês estiverem resolvendo o exercício, vocês automaticamente vão memorizar essa fórmula. X é igual a menos da fórmula, entre parênteses, o valor de B, que é negativo, 4 negativo, mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes 1. Fazendo os cálculos, x é igual a 4 mais ou menos 2 dividido por 2. Agora, nós vamos separar essa operação. Não existe operação mais ou menos. Então, nós vamos ter uma raiz igual a 4 mais 2 dividido por 2. Dá 6 dividido por 2, que é 3. A outra raiz, que eu chamei de x duas linhas, vou pegar com o sinal menos. 4 menos 2 dividido por 2. Dá 2 sobre 2, que é 1. Então, portanto, olha, vocês podem observar que o delta deu positivo. Olha as duas raízes, 3 e 1 são diferentes. Na letra B, a única coisa que mudou agora, que em vez da incógnita x, nós temos a incógnita y. Mas faz do mesmo jeito. Vai pegar, igualar a equação a 0, reduzir os termos semelhantes. Agora, os termos semelhantes são 3y ao quadrado menos y ao quadrado. Dá 2y ao quadrado. Repete o mais y, repete o menos 1 igual a 0. Agora sim, vamos retirar
os coeficientes numéricos. O A é 2, o B é 1 e o C é menos 1. Substituindo na fórmula do discriminante, delta é igual 1 ao quadrado, repete o 4 negativo, vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Olha, novamente, tem 2 sinais negativos. Ele fica positivo. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8. Então, delta é igual a 9. Então, nós vamos ter aqui delta positivo, duas raízes diferentes. Vamos calculá-las. O y. Então, agora aqui na fórmula, gente, olha, no lugar do x, eu ponho o y. Porque mudou a incógnita da equação. Se colocar o x é errado? É. Então, y é igual, no lugar do b, menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de 9, 2 vezes 1. Fazendo os cálculos, fica menos 1, mais ou menos 3, dividido por 2. O y', menos 1, mais 3 sobre 2, dá 2 sobre 2, que dá 1. O y, duas linhas, menos 1, menos 3 sobre 2, dá menos 4 sobre 2, que é 2 negativo. A letra C é a mesma coisa. Só tem uma coisinha diferente. Olha, igualamos a zero, reduzimos os termos semelhantes, x ao quadrado menos 2x ao quadrado, sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior módulo. Então, é o negativo. 2x ao quadrado menos x ao quadrado dá x ao quadrado, ou menos 1x ao quadrado. Menos 6x menos 9 igual a zero. Só que a gente não costuma deixar na equação um A negativo. Então, nós vamos multiplicar essa equação por menos 1 e torná-la numa equação equivalente. Porque quando as equações são equivalentes, as raízes dessas equações são iguais. E fica mais fácil para a gente fazer os cálculos. Quando eu multiplico por menos 1, é a mesma coisa que trocar os sinais de todos os termos. Então, nós temos x ao quadrado negativo, ele vai ficar x ao quadrado positivo. Eu tenho menos 6x, vai passar mais 6x. Menos 9 vai passar mais 9, igual a zero. Agora, a gente tira os coeficientes numéricos. O A é 1, o B é 6 e o C é 9. Substitui na fórmula. O que a gente observa? Que deu 36 menos 36. Delta é zero. Lembra lá no exercício 2? Delta igual a zero tem uma única raiz real. Ou duas raízes reais e iguais. Vamos calculá-las. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Fica menos 6 mais ou menos raiz quadrada de zero. Existe, dá zero. 2 vezes 1. Então, gente, fica x igual a menos 6 mais ou menos 0 dividido por 2. Mas tanto faz eu somar o 6 negativo com o 0 ou subtrair o 0, o resultado é o mesmo. Por isso que a gente coloca só
menos 6 sobre 2, que dá 3 negativo. Nessa, o que aconteceu? Apareceu a multiplicação de 2 polinômios. Então, eu vou fazer a multiplicação que a gente aprendeu o ano passado. Para multiplicar polinômios, o que a gente tem que fazer? Quando tem 2 termos, é aplicar a distributiva 2 vezes. No segundo membro, eu tenho um monômio, que é x, multiplicando um polinômio de 2 termos, que é um binômio. Também eu aplico a propriedade distributiva. Então, vamos ver como é que fica. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 3, menos 3. Agora, igual no segundo membro, x vezes 1, x. X vezes menos x ao quadrado. A gente vai igualar a zero, portanto, o segundo membro vai passar para o primeiro com o sinal trocado. Repete, então, x ao quadrado, 3x, o menos 3, vai ficar x negativo e x ao quadrado positivo, igual a zero. Reduzindo os termos semelhantes. 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado são 2x ao quadrado. 3x tira 1x, fica o quê? 2x menos 3 igual a zero. Agora sim, podemos tirar os coeficientes numéricos. O A é 2, o B é 2 e o C é menos 3. Substituindo na fórmula e calculando delta, deu 28. Ah, Elisete, mas 28 não tem a raiz quadrada exata. O que eu faço? Faz a fatoração. E depois você simplifica esse radical. Então, nós teremos o quê? X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. X é igual a menos 2 mais ou menos 28 é 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Então, vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 6 sobre 4. Então, o x' fica, coloca 1 com um sinal positivo, o 2 em evidência. Para colocar o 2 em evidência, eu tenho que dividir cada termo aqui, olha, por 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. 2 raiz de 6 dividido por 2 dá raiz de 6 sobre 4. Mas agora sim eu posso simplificar, porque eu transformei numa multiplicação. Simplifico esse 2 com esse. Aqui fica 1, aqui fica 2. Então, fica menos 1 mais raiz de 6 sobre 2. A mesma coisa com x duas linhas. Só que em vez de ficar sinal positivo aqui, olha, fica negativo. Então, eu fiz coloquei essa equação para vocês, para que vocês vissem que é possível, sim, fazer equação quando delta não dá exato. Não dá uma raiz quadrada exata. A letra E. Da mesma forma, gente, eliminar um parênteses. Só que aqui está mais fácil.
porque é só distribuir o x. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, x. Repete o mais x menos 8 igual a 0. Reduzindo os termos semelhantes, x ao quadrado, aí eu tenho x mais x, 2x, menos 8 igual a 0. Acho A 1, B 2 e o C 8 negativo. Quando vocês substituem, vocês estão vendo aí na tela, o delta deu 36. Aí vamos achar as raízes. No lugar do B eu ponho 2, mas como tem o sinal negativo, fica menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de 36, 2 vezes 1. X é igual a menos 2 mais ou menos 6 dividido por 2. O x' vai ficar com o sinal mais. Menos 6. Menos 2 mais 6 dividido por 2. Fica 4 dividido por 2, que dá 2. O x, duas linhas, vai ficar com um sinal menos entre eles. Então, fica menos 2 menos 6. Sinais iguais, conserva e soma. Menos 8 dividido por 2 dá o quê? Menos 4. Ou seja, 4 negativo. Ixi, letra F, apareceu fração? O que a gente faz? Os denominadores são diferentes? O MC, o mínimo múltiplo comum. Então, o que nós vamos fazer? No segundo membro não tem denominador. Então, a gente põe o traço de fração e põe o denominador 1. O mínimo entre 1 e 5 é o próprio 5. Reescreve essa equação com os denominadores 5 dos dois lados, dos dois membros da equação. Aí nós vamos ter, ó. E vou dividir os denominadores. 5 dividido por 5 dá 1. Vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. 1 vezes 4 dá 4. Agora, 5 dividido por 1 dá 5. Vezes 2 deu 10. 5 dividido por 1 dá 5. Vezes menos x, menos 5x. Ora, denominadores iguais, eu posso igualar os numeradores. Ou seja, eu posso eliminar esses denominadores. E já vou fazer isso e já vou igualar a 0 também. Então, repetiu o x ao quadrado, repetiu o 4. Olha, o 10 mudou de membro, menos 10. O 5x também mudou de membro, ficou mais 5x, igual a 0. Reduzindo os termos semelhantes, já vamos colocar em ordem também para ficar mais fácil. X ao quadrado, mais 5x, 4 menos 10 menos 6, igual a 0. Vamos tirar os coeficientes numéricos. O A é 1, o B é 5 e o C é 6 negativo. Substituindo e calculando o discriminante, deu 49. Agora vamos calcular as raízes. Ficou menos 5 mais ou menos 7, que a raiz de 49 é 7, dividido por 2. X', menos 5 mais 7 dividido por 2. Sinais diferentes, conserva do maior e subtrai. 7 tira 5, 2. Dividido por 2 dá 1. Menos 5, menos 7, sinais iguais, conserva o sinal e soma os módulos
deu 12 negativo, dividido por 2, 6 negativo. Agora vamos passar para o quarto exercício. Sabendo que menos, entre parênteses, menos x igual a 2 menos x ao quadrado, determine os valores de x que tornam essa igualdade verdadeira. Ora, o que eu vou fazer aqui? Mesma coisa. Só mudou o jeito de falar. Vamos pegar a equação. Menos x, entre parênteses, igual a 2 menos x ao quadrado. Eliminando parênteses, menos vezes menos dá mais. X já vai igualar a zero também. Menos 2 mais x ao quadrado igual a zero. Vamos colocar em ordem. Lembra que eu falei que os termos estão embaralhados? Se quiser tirar o ABC daqui, pode. Mas se não, coloquem em ordem decrescente, né? X ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Agora sim, tiramos o A, o B e o C. Substituímos na fórmula, deu delta igual a 9. Agora faz tudo do mesmo jeito. Achando as raízes, o x' vai ficar menos 1 mais 3 sobre 2, é 2 sobre 2 que dá 1. O x duas linhas, 1 menos 3 sobre 2 igual a menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Nessa aqui, gente, já começa os probleminhas. Vai te dar essa figura e fala que ela tem um segredo. Descubra o segredo e determine os valores reais de x. Ora, como é que a gente vai fazer isso? O que vocês olham e acham uma regularidade nessa pirâmide? Na base dela não tem 3 retângulos? O primeiro, dentro dele, está escrito x ao quadrado, o segundo x e o terceiro 2. Observa que na segunda linha, né, dessa pirâmide, em cima do x ao quadrado e do x, tem um retângulo que escreveu x ao quadrado mais x. Ou seja, é a soma, vamos pensar nos dois retângulos de baixo. E o x mais 2 é a soma também dos dois retângulos nos quais ele está apoiado. X mais 2. Então, o que vai acontecer? Nessa pirâmide, os dois tijolinhos somados será igual a 10. Então, o segredo é esse. O tijolo de cima é a soma dos dois de baixo, no quais eles estão apoiados. Reduzindo os termos semelhantes e igualando a zero, né? Então ficou a equação x ao quadrado mais x mais 2 é igual a 10. Reduzindo os termos semelhantes, vamos ficar x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Que agora para frente vocês já devem saber como faz. Tanto que a gente já falou sobre essas equações. Você vai retirar os coeficientes e calcular o valor de discriminante. Aí nós temos que o delta, que é o discriminante, deu 36. Calculando as raízes, aí nós vamos ter
O x' foi 4 negativo e o x duas linhas foi 2. Significa, gente, se você colocar no lugar do x o 2 e fizer os cálculos e chegar até lá em cima da pirâmide, vai dar o resultado 10, tá? Com 4 negativo, a mesma coisa. Agora, mais um probleminha. Eu tenho duas equações escritas nessas fichas verdes. Então, vocês deverão resolvê-las. Depois, está afirmando que elas têm duas raízes, que ela tem uma raiz comum. O que significa ter uma raiz comum? O número que der na primeira equação vai repetir na segunda. Essa é comum. E na letra B, vocês vão pegar os números que não se repetem e fazer a soma. Mas lembre que é a soma algébrica, respeitando os sinais. Então, vamos lá. Na primeira equação, x² menos 2x menos 35 é igual a 0. Foram retirados os coeficientes, calculou o delta, deu 144. Vamos fazer as raízes. A raiz de 144 é 12. Então, ficou o x', 2 mais 12 dividido por 2. 14 dividido por 2 dá 7. O x duas linhas, 2 menos 12, deu menos 10 dividido por 2 dá 5 negativo. Fazendo os cálculos da segunda equação, o delta deu 81, as raízes deu 4 e 5 negativo. Que número que repetiu nas duas raízes? É o 5 negativo. Então, essa é a resposta. Qual é a soma das duas raízes não comuns? As que não repetem é o 7 e o 4. Portanto, a soma é 11. No 7, o quadrado tem a mesma área do que o retângulo B. Então, o quadrado A e o retângulo E têm a mesma área. Escreva na forma reduzida a equação do segundo grau, que se pode obter com essa informação. Ora, gente, a área do quadrado a gente sabe que é o quê? Lado vezes lado. Então, basta você colocar x menos 1 entre parênteses, vezes x menos 1 entre parênteses, igual a área do retângulo, base, vezes altura, o comprimento vezes largura, x mais 3 entre parênteses, vezes x mais 2 entre parênteses. Então, fica assim, ó. No primeiro membro, vamos aplicar a distributiva. 2x vezes 2x, 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Então, fica 4x ao quadrado. 2x vezes menos 1, menos 2x. Agora, a gente vai multiplicar um negativo. 1 negativo vezes 2x dá menos 2x. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Igual. Novamente, aplicar a propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 3, 6. Igualar a zero e reduzir os termos semelhantes. Lembrando que, para igualar a zero,
todos os termos que estão depois da igualdade vai passar para antes da igualdade com sinal contrário. Aí nós vamos reduzir os termos semelhantes, nós vamos ter aqui, ó, 4x ao quadrado e menos x ao quadrado. Então, nós temos 4x ao quadrado, eu tiro 1x ao quadrado, eu obtenho 3x ao quadrado. Depois, nós temos menos 2x, menos 2x, menos 4x. Menos 3x, menos 7x. Menos 2x, menos 9x. E os termos independentes? É mais 1 e menos 6, dá menos 5. Mais nada, para aqui, porque eu quero só que escreva a equação na forma reduzida, tá? Parou. Pronto, o exercício 7. O 8. Nesse quadrado, nós observamos que a soma dos números que são escritos nas diagonais abaixo são iguais. Calcule esses valores. Lembra o que é a diagonal do quadrado? Ela une dois vértices consecutivos. Então, olha, essa reta que eu coloquei azul está mostrando uma diagonal do quadrado. Vamos colocar outra reta, outra diagonal do quadrado. Aí o que está falando, gente? Que os números que estão na diagonal laranja, quando você soma, dá igual aos da diagonal azul. Então, fica assim, ó. X ao quadrado mais 2x menos 10 igual a 18 mais 2x menos 3x. Igual a 0, reduz os termos semelhantes. Aí a equação na forma normal ou reduzida é x ao quadrado mais 3x menos 28 igual a 0. Aí você tira o A, o B e o C, acha o delta, que nesse caso foi 121. O x vai ficar menos 3 mais ou menos 11 dividido por 2. O x' vai ficar menos 3 mais 11 dividido por 2, dá 8 dividido por 2. X' é igual a 4. E o x duas linhas? Menos 3 menos 11 dividido por 2, dá menos 14 dividido por 2, que dá 7 negativo. Então, os valores reais de x são 4 e 7 negativo. Agora, você vai observar, marcar as dúvidas que você teve, para que na próxima aula online, ao vivo, a gente possa retirá-las. Você deverá estar com todas as tarefas de equação do segundo grau corrigidas até aqui, tá? Para a próxima aula. Que aí o nosso assunto vai ser um pouquinho diferente. Vocês já viram o cálculo, a relação entre as raízes e os coeficientes numéricos. A relação entre as raízes e o discriminante. Então, estudem, peguem as dúvidas para a gente poder retirar. Nunca é o fim, sempre é o início de um novo capítulo. Então, próxima aula,
Dentro de equação de segundo grau, a gente vai ver mais uma unidade. Tchau para vocês.